Olá, amigos do Face, estamos aqui, Ernesto Albuquerque, para apresentar os 60 minutos da cidadania, 14 anos no ar. É um prazer renovado todos os dias, segunda a sexta, estarmos aqui com vocês, tá bom? Contamos aí com a sua audiência, com a sua participação e vamos que vamos! 13 horas e 9 minutos. Muito boa tarde, amigos da cidadania. Ernesto Albuquerque modulando informações aqui na Cidadania FM, sempre com a ajuda inestimável de Oswaldo Tonelli, que aciona os botões eletrônicos para nós informarmos aí as principais notícias aos amigos. As notícias que realmente importam para todos nós estão aqui na Cidadania FM, com a participação aí dos amigos que também acessam o Face, como o Paulo da Hidrometal. Um abraço, Paulo. Estamos começando 60 minutos. Vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. As nossas agendas de amigos, amigas, aniversariantes, aqueles que gostam da Cidadania FM. Estaremos mostrando as notícias da cidade. Após fracasso do agendamento de consultas, Prefeitura anuncia retorno do Disque Saúde. Secretário da Saúde é criticado por suposto assédio moral e por tentativa de coação. São notícias aí que estão no jornal Comar, que já está circulando. Justiça condena Joselê Silvestre, o pai, e mais 7 por fraudes na compra dos ônibus podrões. Lembra desse episódio? Daqui a pouquinho mais detalhes. Propostas de mudança do Estatuto do Servidor surpreende presidente do sindicato. Temos esse final de semana Festa das Mães, circuito leva a teatro, música e literatura ao Largo São João nesse domingo, bastante novidades aí. E também, vereador flagra mais de 120 postes com lâmpadas queimadas. É o chamado turismo da escuridão. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Estaremos mostrando as notícias direto de Brasília, as matérias vinculadas pela Empresa Brasil de Comunicação. E também a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. Uma boa tarde a todos, amigos, amigas, e vamos aí aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 12 minutos, mandando um abraço aí para os amigos que fazem aniversário hoje, aqui na nossa agendinha. Temos o aniversário da Cidinha Albino, que é a mãe da Mariana Albino, que durante um tempo foi colaboradora aqui da Rádio Cidadania. E também a Lívia Pisa, que na verdade a Lívia está anotado que ela faz aniversário dia 11 e dia 12 de maio. Não deve estar correto, né, Titonelli? É um dos dois dias aí que a Lívia Pisa faz aniversário. Parabéns a ela. Temos os amigos que estão no Face, como a Clarissa Pereira Gonçalves, também o Anderson Pires, também o Fonsecão, tem um amigo do Titonelli, aí, ó, Tonelli, Fonsecão, locutor, está aniversariando hoje, a Daiane Lima, Ana Flávia Marcelo, também a Cristiane Rossi, Ana Cândida Tardivo, o Marcos Rigonato Garcia, a Sirene Gomes de Moraes, Paula Luiz, tem mais ainda, Cristiane de Castro Rossi, e o Antônio Carlos Seregati, que é nosso colega de turma da Escola Paulista de Medicina de 73. Faz tempo, Titonelli, que coisa! A vida é o relâmpago numa noite escura, viu? Como diria o poeta, tem mais complementos a essa frase, mas eu guardei principalmente essa frase, que a gente sempre nos remete a essa frase quando a gente quer dizer que tudo passa tão rápido que você não acredita. Mas a vida continua e a felicidade também. NT Chaveiros com a gente, Avenida Paranapanema 263.
3732-1779, o telefone do Nelson, 997-61-1501. Você tem chave de veículo, chave de residência, abertura residencial, abertura veicular, chave codificada e tudo mais. 24 horas no ar, né, Nelson? A UDI Ressonância Magnética também conosco, tem 2 equipamentos moderníssimos, equipe especializada, equipe médica e técnica especializada, atendimento particular e convênio, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 horas, segunda a sexta-feira. Lembrando que o laudo sai em 2 horas, viu, pessoal? Rapidinho aí, o Ronaldo ligou pra gente, confirmando aí que realmente o laudo agora não tem aquela coisa de 4 dias mais, não. São 2 dias e a ressonância feita aí com toda a qualidade necessária. A Patrícia Antonângelo também acessou a nossa página aí do Face, quase que saiu Twitter, mas foi do Face. O Gabriel Martinez também e o Netão Vieira. Um abraço aí para todos os amigos que habitualmente acessam a nossa página. Já vou compartilhar aqui com as outras páginas nossas, como a da Rádio Cidadania e outras páginas que nós temos, para que você tenha aí, inclusive você que está fora da cidade de Avaré, tem vínculo com a nossa cidade, que gosta de saber das notícias, como o Maurício Lopes, que acabou de entrar também. Vamos direto a Brasília com o primeiro bloco de informação. O Papa, sabe onde o Papa vai? Vai para Portugal. Pois é, vai para Fátima, no centenário do aparecimento lá da Nossa Senhora de Fátima. Vamos a essas notícias. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Polícia Federal está nas ruas para investigar fraudes em empréstimos do BNDES a frigorífico. Papa Francisco chega a Fátima para canonizar irmãos que testemunharam a aparição da Virgem. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O Papa Francisco chega logo mais a Portugal para as comemorações dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. 1 milhão de fiéis estão sendo esperados. Francisco vai canonizar 2 das 3 crianças pastoras que afirmaram ter testemunhado 6 aparições da Virgem Maria. As autoridades portuguesas reforçaram a segurança. 400 mil pessoas devem esperar a passagem do Papa móvel na esplanada da Basílica de Fátima e as demais acompanham as cerimônias por telões. Mais de 2 mil jornalistas estão cadastrados para cobrir o evento, que vai contar ainda com 2 mil padres, 71 bispos e 8 cardeais. Em 2000, João Paulo II beatificou em Fátima as crianças pastoras. Amanhã, o Papa Francisco vai proclamar os 2 novos santos da Igreja Católica. Agentes da Polícia Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo na Operação Bullish, que investiga fraudes e irregularidades em empréstimos do BNDES a uma grande empresa do ramo de proteína animal. Vamos às informações ao vivo com Cíntia Cruz. Cíntia, bom dia. Isso mesmo, Dilson, bom dia também aos ouvintes. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para investigar fraudes e irregularidades em aportes concedidos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio da subsidiária BNDES Par, uma grande empresa do ramo de proteína animal. Os aportes realizados a partir de junho de 2007 tinham como objetivo a aquisição de empresas também do ramo de frigoríficos no valor total de 8 bilhões e 100 milhões de reais, realizadas após a contratação de empresa de consultoria ligada a um parlamentar. Na época, as operações de desembolso dos recursos públicos tiveram tramitação recorde, segundo a Polícia Federal. Além disso, essas transações foram executadas sem a exigência de garantias e com dispensa indevida de prêmio contratualmente previsto, gerando aí um prejuízo de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos. São cumpridos 37 mandatos de condução coercitiva, sendo 30 aqui no Rio e 7 em São Paulo, e 20 de mandatos de busca e apreensão, 14 no Rio e 6 em São Paulo. Os envolvidos também tiveram os bens bloqueados. Os controladores do grupo estão proibidos de sair do país ou fazer qualquer alteração na sociedade dessa empresa investigada. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade.
13 horas e 18 minutos, vamos à previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Essa é a Cidadania 104.9, também no www.radiocidadania.com.br, também no aplicativo, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, Radiosnet ou TuneIn, você pode baixar gratuitamente, e também no Facebook ao vivo. Neste momento, temos aí a temperatura de momento aqui, segundo o Clima Tempo, 21 graus. Estava meio friozinho de manhã, 24 graus de sensação térmica neste momento, poucas nuvens no firmamento. O firmamento é bonito também, hein? 13 graus de mínima, 26 graus de máxima. Não há previsão de chuva para a data de hoje. A umidade relativa do ar entre 64% e 100%. E o vento soprando a 12 km horários. 6h41 o nascer do sol e 17h43 o pôr do sol. E os dias ficando cada vez mais curtinhos. É o outono, mais adiante teremos o inverno, que tem os dias mais curtos, obviamente, do que o verão. Últimas postagens que nós fizemos hoje, inclusive de manhã, nós postamos esta informação, uma triste informação por sinal, a morte do escritor e crítico literário Antônio Cândido, uma pessoa aí admirável, né, que a gente aprendeu, na verdade, a reconhecer a sua obra. Ele morreu aos 98 anos, ele que tem toda uma história, ele estava internado aí em São Paulo com problemas intestinais e acabou falecendo exatamente na data de hoje. São 13 horas e 20 minutos, mais algumas postagens que nós fizemos aqui na nossa página. Sempre a gente busca aquelas notícias que são importantes, né? Em 365 dias de governo Temer, o brasileiro perdeu um direito por dia, Titonelli. É um levantamento feito por uma ONG que mostra todos os direitos perdidos neste um ano de governo do presidente Temer, que a gente sabe exatamente quais foram os motivos da deposição de Dilma Rousseff, e era justamente para fazer essas mudanças na economia, essas mudanças na entrega do pré-sal, também, enfim, a PEC 55 que limitou o gasto de saúde e educação, a reforma da Previdência, as terceirizações que preocupam muita gente, a reforma trabalhista. A outra informação que nós temos aí postadas, mais de 500 agências do Banco do Brasil fechadas, viu? 10 mil postos de bancários, postos de trabalho de bancários a menos. Temos também fechamento, está confirmado já, de mais de 400 farmácias populares em todo o Brasil, mostrando aí que, será que tem alguma coisa de fato para a gente comemorar com um ano? Vai dar para soprar a velhinha de aniversário do governo Temer ou Titonelli? Que coisa, né? E esse levantamento feito pelo chamado Alerta Social, qual direito você perdeu hoje? É interessante que as pessoas leiam para justamente perceber o que já aconteceu, e depois nós vamos fazer um resumo desses direitos perdidos pelos trabalhadores brasileiros. E a lista é quase interminável. E a gente tem muita preocupação, alguns acham que é para o bem da economia, essa coisa toda. Inclusive o Estadão traz aqui que a prioridade dita pelo presidente Temer aposta na retomada econômica, que seria a prioridade do governo. E o número de pessoas sem emprego já passa de... Biométrico, daquele mesmo que foi feito para o título de eleitor. O relator do projeto, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, disse que está sendo estudada a possibilidade de se instalar um chip para dar mais segurança ao documento. A nova identificação não vai ser de graça. A gratuidade foi vetada no projeto, mas, segundo o deputado, os documentos que estiverem dentro da validade não precisam ser trocados pelo novo. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Jéssica Gonçalves. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089.
60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 24 minutos. NT Chaveiros conosco. 3732-1779 e 997-61-1501. Também a UDI, Unidade de Diagnóstico e Imagem, Ressonância Magnética, pertinho da Santa Casa, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, segunda a sexta-feira. Obrigado também ao taxista Miranda, que é o mais novo apoiador cultural da Rádio Cidadania FM. Um abraço para o Kleber Silveira, vocês vão conversando aí, contando um pouquinho e trocando ideias sobre o início, né, da Rádio Cidadania, quando o Kleber fazia programa, depois aqui também, lá que o São Benedito já fez. Estamos aí convidando, quando ele tiver um tempinho, ele volta também para o nosso cast de artistas, viu, Tetonelli? Kleber Silveira, que é irmão do Miro Silveira, que lá em Soledade, no Rio Grande do Sul, faz o programa que nós levamos ao ar às 15 horas, 3 horas da tarde do sábado, Miro Silveira no ar. Ele é irmão do Kleber e faz um programa muito agradável, grava lá em Soledade e manda para a gente via internet. Os milagres aí da tecnologia. Abraço para o Marcelo Nassif, grande jornalista que também está plugado aí na gente. E eu também, eu queria só confirmar aquela questão do Banco do Brasil, são 551 agências fechadas desde que Temer assumiu, e 10 mil vagas a menos de servidores do Banco do Brasil. Tá aí. E tinha gente, viu, do próprio Banco do Brasil, que torcia para a queda da Dilma, né? Será que está contente, Otonelli? Esse pessoal se foi cortado. Que coisa, não? Realmente são mudanças aí substanciais e preocupantes, né? E a Cachaçinha e Vida Boa, que é uma página aí do Twitter, levantou umas frases ditas no depoimento do Lula, que eu achei interessante esse levantamento, né? O Moro perguntou para o Lula se ele sabia de algumas coisas, enfim, de desvios da Petrobras. Ele falou, eu não sabia. Nem o senhor sabia, nem o Ministério Público sabia, nem a Polícia Federal. Só ficamos sabendo quando grampearam o Youssef. Daí Moro falou, mas eu não tinha que saber, não tenho nada com isso. Daí Lula falou para o Moro, tem sim, foi o senhor que soltou o Youssef. Não é aquela história lá do Banestar do Paraná, a gente lembra. Prendeu e soltou o Youssef, e o Moro foi um dos juízes responsáveis. Outra situação de saia justa. Senhor ex-presidente, você não sabia que Renato Duque roubava a Petrobras? Daí Lula falou, doutor, o filho quando tira nota vermelha, ele não chega em casa e fala, pai, tirei nota vermelha. Daí o Moro falou, os meus filhos falam. Daí Lula respondeu para ele, doutor Moro, o Renato Duque não é seu filho. São frases do depoimento. Tem outra aqui, ó. O Moro falando, saíram denúncias na Folha de São Paulo e no jornal O Globo de que... Daí Lula falou, doutor, não me julgue por notícias, mas sim por provas. Tá aí, né? Outra frase também que foi compilada aqui. Moro falando, o senhor sabe de quem é o triplex? O Moro perguntando para o Lula. Lula falou, se o senhor não sabe, imagina eu também não sei, não é meu. E mais uma frase compilada aqui por esse blog, né? Esse documento, diz Moro, em que a perícia da Polícia Federal constatou ter sido feita uma rasura, o senhor sabe quem rasurou? Daí Lula respondeu, a Polícia Federal não descobriu quem foi? Moro falou, não. Então, doutor Moro, quando descobriu, o senhor me fala, eu também não quero saber quem rasurou esse documento. Então são situações aí que aconteceram e quem acompanhou e pôde estar em todo lugar, né, a integralidade desse depoimento, tem situações que foram reportadas e a gente compartilhou aqui na nossa página. E para completar mais uma postagem que eu achei interessante, com relação a como a lei às vezes funciona no Brasil. E o Dário Ascar escreveu o seguinte, que eu achei bem interessante. Vou explicar de uma maneira bem simples. A lei que impediu Lula de ser ministro foi usada uma vez só contra ele. Não vale para mais ninguém. A lei da pedalada fiscal foi usada uma vez só para Dilma. Nunca valeu para mais ninguém. A lei que considera ilegal gravar áudios de presidentes vale para todos os presidentes, menos para Dilma.
entendeu agora, porque muita gente chama o que aconteceu no Brasil de golpe, diz aí o Dário Ashkar. É verdade, tem uma observação bem interessante. A lei não vale para todos, ô Titonelli, só vale para alguns, né? Essa é a pergunta que a gente faz. E algumas notícias aqui da cidade. Vamos dar uma olhadinha, a Jornal Comarca chegou mais cedo essa semana aqui para nós. Vamos aí destacar as principais informações. Obrigado ao Marquinhos que acessou a nossa página, a Toninha de Ângeles também. A gente agradece aí os amigos que estão chegando junto na nossa página do Face. Também a Ana Elisa Martins, a Patrícia Antonângelo, o Neton Vieira, Gabriel Martinez, o Mauro Gonçalves Pérez Celebrante, lá de São Paulo, a Toninha de Ângeles, e também o meu xará aí, né, o Jacildo de Albuquerque, dizendo boa tarde, Avaré, boa tarde para todos nós, e fala aquela palavra que só uma pessoa falou diferente até agora. Ele falou, fora, né, o golpista aí que todo mundo sabe quem é, né? E teve um cara que falou de maneira diferente. Sabe quem que era? Era o coveiro de um cemitério, escreveu no muro, entra fulano. Não falou fora fulano, lá? Pois é, curiosidades à parte. Vamos falar um pouquinho das notícias aqui da cidade. Abraço para o Jacildo, que também é lá de São Paulo, e para o Mauro, também lá de São Paulo. Após fracasso do agendamento de consultas, Prefeitura anuncia retorno do Disque Saúde. Desde terça-feira, dia 9, os agendamentos de consultas médicas estão suspensos em Avaré. Com problemas desde a sua implementação pelo atual governo, o sistema gerou enormes filas e complicou ainda mais o já combalido setor de saúde em Avaré. Com o fracasso do agendamento, a Prefeitura anunciou que o Disque Saúde deverá retornar. A determinação coloca em xeque a decisão do secretário de Saúde, Roslindo Wilson Machado, que em janeiro decidiu acabar com o serviço, modificando o sistema de agendamento de consultas. Segundo informações obtidas com exclusividade para o jornal Comarca, a decisão de paralisar os agendamentos teria ocorrido depois que um vídeo foi publicado em uma rede social na internet, na qual imagens revelam uma grande fila de pacientes aguardando agendamento no centro de saúde, mais conhecido como Postão da Rua Acre. O fim do Disque Saúde foi bastante criticado pelos usuários, pelos vereadores, por todo mundo. Devido às grandes solicitações, tanto do Legislativo quanto da população, a Secretaria de Saúde achou por bem retomar o serviço, mesmo sabendo que não irá funcionar de forma integral, adianta a municipalidade. Enquanto o Disque Saúde não é implementado, a Prefeitura informa que o atual serviço será normalizado apenas no dia 1º de junho. Opa! E daí? Nós estamos em maio, né? Que dia é hoje, Antônio? É 12, né? Então vai ficar aí de 12 a 1º de junho, sem marcação de consulta, cerca de 20 dias, portanto. E secretário da Saúde é criticado por suposto assédio moral e por tentativa de coação. A sessão de segunda-feira foi marcada por duras críticas feitas pelas vereadoras Maria Alva Biazon e Dalgis Ouada ao secretário da Saúde, Roslindo Wilson Machado. Durante a palavra livre, a vereadora do PSTB, Maria Alva Biazon, voltou a falar que funcionários municipais estariam sofrendo assédio moral na Prefeitura, principalmente na Secretaria de Saúde. A parlamentar afirmou que Roslindo Wilson Machado tem agido o tempo inteiro com truculência. Palavras da vereadora. Ele chegou a requisitar fitas desta casa com a fala dessa vereadora e do vereador Ernesto na tentativa de nos coibir de tentar calar a nossa voz. Disse Maria Alva: senhor Roslindo, o senhor tem que respeitar as pessoas e entender que o senhor está aí por acaso e que seu tempo é muito curto na Secretaria de Saúde. Os funcionários entraram pela porta da frente da Prefeitura e não pela porta de trás, como o senhor entrou. Falou firme aí a Maria Alva, hein? Já a Dalgis Ouada disse que chegou a ser coagida quando acompanhava as filas no Postão da Rua Acre. Alguém perguntou: quanto tempo fica no cargo Roslindo Wilson Machado? Você sabe, ô Titonelli? Eu também não sei. Depende da vontade do prefeito. Se achar que... Ou depende do próprio secretário. Se ele achar que ele não está dando conta, ele pode pedir, enfim, a sua saída. Ou o prefeito pode pedir a saída, já que é um cargo de confiança. Não sei se isso vai acontecer.
Agora que houve que voltou atrás, é importante reconhecer quando se está errado, que fez uma atitude que não era correta, que foi a extinção do Disque Saúde. Agora, precisa implantar o Disque Saúde em toda a sua plenitude. Não adianta botar um Disque Saúde meia boca para dizer, viu, eu não falei que não dava certo? Não, também não pode ser por aí. Tem que realmente fazer aí a coisa como deve ser feita, e que eu acredito que a Secretaria vá fazer. E também um abraço aí para o Lucas Bergamo, que também está conectado com a gente. Justiça condena Joselir e mais 7 por fraudes na compra dos ônibus podrões. Esses podrões, hein? Eu lembro muito bem quando foram comprados esses podrões. São 10 ônibus usados. Um até hoje não chegou, viu? Ficou pelo caminho. Pagou-se cerca de R$80 mil, eu me lembro bem. E a gente via nas avaliações que não era mais que 35 mil ou 40 mil um ônibus com aquele tempo de uso. E o ex-prefeito Joselir Benedito Silvestre foi condenado pela Justiça a quase 10 anos de prisão devido a fraudes ocorridas no processo licitatório para a aquisição desses 10 ônibus conhecidos aí como podrões e pela Secretaria da Educação do seu governo. O caso ocorrido entre 2007 e 2008 foi denunciado em várias reportagens exclusivas publicadas no jornal Comarca. Na época, devido ao mau estado de conservação, os veículos foram apelidados de podrões. Além de Silvestre, que foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, também foram condenados a ex-secretária de Educação Rosita Maria Correia Silvestre de Barros, a ex-chefe do setor de licitações da Prefeitura Rose Maria de Góes, o funcionário público do setor de contabilidade Itamar de Araújo, todos a 7 anos de prisão cada um. Foram sentenciados a 6 anos e 8 meses de prisão Valdemiro Wilson Garbellini, na época chefe da divisão de serviços da Prefeitura, e os empresários Fernando Borba Amorim, Eduardo Borba Amorim e Reinaldo Tordini Filho. Todo mundo condenado em primeira instância, cabe recurso naturalmente, mas é realmente bastante complicado o cidadão ter uma sentença dessa, não, Tetonelli? Ainda mais quando já somam outras sentenças. Então, qual vai ser o futuro, na verdade, desses que têm aí praticamente mais de 30 anos, se forem somar todas as condenações? Que coisa, hein? Proposta de mudanças no Estatuto do Servidor surpreende o presidente do sindicato. Convidado pela Câmara de Vereadores para falar sobre a atuação do sindicato de servidores públicos municipais, o presidente da entidade, Leonardo do Espírito Santo, foi pego de surpresa com a afirmação de que o prefeito João Silvestre havia encaminhado ao Legislativo um projeto de lei com o objetivo de mudar o formato da falta abonada vigente, além de impor restrições às licenças prêmio e licenças médicas. Ao perceber que a entidade foi solenemente ignorada pelo prefeito, pela atual gestão de João Silvestre, em um assunto-chave da categoria, Leonardo realmente não teve como esconder o desconforto. É uma surpresa. Já estão começando a fazer as coisas que a antiga gestão fazia, disse ele. Passar baixo do pano sem passar pelo sindicato, se vai mexer no Estatuto do Servidor Público, o sindicato tem que estar presente, disse ele. É verdade, né? E agora vai ter, segundo informações, uma audiência pública, porque a Câmara não vai simplesmente analisar esse projeto sem uma ampla discussão com o funcionalismo. Isso daí, é óbvio, faz parte dos ideais democráticos de qualquer cidadão, como a gente e tantos outros aí que prezam a democracia. E diz mais ainda a matéria que a revelação derrubou a tese defendida por Leonardo de que a administração mantém diálogo com a entidade. É verdade. E a entrevista, a sabatina do Leonardo foi bastante produtiva, muitos vereadores fizeram os questionamentos, né? E a gente também fez alguns questionamentos e certamente para contribuir aí com o debate e com os problemas que nós temos na nossa cidade. Vereador flagra mais de 120 postes com lâmpadas queimadas. No que chamou de turismo da escuridão, o vereador Ernesto Albuquerque disse ter
computado 129 postes com lâmpadas queimadas, um trecho que compreende 12 ruas e avenidas de Avaré. O vereador cita como exemplo a Avenida Paranapanema, 34 postes sem luz, seguida da Gilberto Filgueiras, via onde fica o Legislativo, que tem 26 estruturas com lâmpadas queimadas. Até fazer uma pequena correção, na verdade tem a Avenida Paranapanema e a Avenida Gilberto Filgueiras, citados aqui na matéria, elas têm postes, às vezes, com 2 lâmpadas, porque é a avenida de dupla mão. E alguns postes, às vezes, tem 2 lâmpadas queimadas. Então, o correto seria dizer 129 lâmpadas queimadas e não 129 postes com lâmpadas queimadas, porque existem alguns postes que têm 2 lâmpadas queimadas. Mas isso não muda a aritmética, a matemática. Eu já estou levantando outras ruas, passei mais 3 ou 4 ruas aí, e a gente vai continuar com essa contabilidade, com essa aritmética. Tradicional Festa das Mães tem corrida e atrações musicais, será no sábado e no domingo próximo, lá no Jardim Brasil. É o Jurandir Bento aí que faz essa atividade, agora em parceria desde o governo passado com a Prefeitura Municipal. Sempre teve a ajuda da Prefeitura, na verdade, a tradicional Festa das Mães e a tradicional Corrida das Mães também. O circuito leva teatro, música e literatura no Largo São João neste domingo. Uma programação incluindo todas essas artes, é de graça e aberto ao público. O evento é realizado no Largo São João, das 14 às 21h30. O quinteto Mustache e os Apaches deverão mostrar seu ecletismo ao mesclar influências do leste europeu com a música nordestina e gaúcha. Vai ser legal, hein? Chama-se Quinteto Mustache e os Apaches. E a Nestlé, hein? A Nestlé, que tinha uma fábrica lá em Santa Bárbara, simplesmente encerrou suas atividades naquela localidade. Diretores estiveram com o prefeito Haroldo Caetano e depois na Câmara de Vereadores para falar a respeito da decisão da multinacional suíça. E 72 funcionários perderam emprego. Supostas irregularidades em contratos são alvo de denúncia na Câmara de Cerqueira César. Pedido de uma comissão especial de investigação foi protocolado contra o prefeito Marcos Zalotti. E a coisa o bicho está pegando por lá. Qual é o objetivo? Supostas irregularidades que teriam sido cometidas pelo prefeito atual lá de Cerqueira César. Foi subscrita por vários vereadores. A denúncia diz que em abril de 2017 teriam sido apuradas várias irregularidades supostamente cometidas em relação ao contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa JC Trica Peças ME para o fornecimento de peças para a frota municipal. Ainda segundo o denunciante, as supostas irregularidades teriam gerado um processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se a moda pega, né? Veja bem, 13 horas e 43 minutos, o Contur convocando nova audiência, que é o Conselho Municipal de Turismo. Anunciou na quinta-feira que alguns interessados em integrar o órgão tiveram a candidatura indeferida por falta de documentos. As vagas visam o preenchimento de representantes da sociedade civil. Tá aí, quem tiver interesse, o Conselho Municipal de Turismo, ele estará justamente fazendo uma nova audiência. Será dia, vamos ver aqui, 23 de maio, no próximo dia 23 de maio. E o atual presidente do Contur, que é o Lamberts, né, Heimeyer, lá do restaurante do holandês, diz que todas as indicações de nomes foram verificadas com base no estatuto. São informações que nós temos para vocês às 13 horas e 44 minutos. Volto a Brasília com mais o bloco informativo nacional, informando as notícias direto de Brasília. Em 12 de maio de 1913, nascia José Bispo Clementino dos Santos. Uma voz privilegiada, firme e rouca. O timbre raro, o sotaque carioca e a paixão pela música denunciam o dom da voz.
Sim, acertou quem disse Jamelão, um dos maiores intérpretes da música popular brasileira. Você sabe que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher. Cerca de 100 anos antes de nascer, por volta de 1803, no alto de uma colina, foi erguido um casarão com vista para a Baía de Guanabara. Tempos mais tarde, Dom João VI escolheu o lugar para ser o Palácio Real da Casa de Bragança, e a grande casa ficou conhecida como Paço de São Cristóvão, o Palácio Imperial. A nobreza se instalou por ali. Grandes solares foram erguidos e, claro, que ele não poderia vir de outro lugar. Apesar de ter que ajudar no sustento da casa, foi ali que o nobre representante de uma época de ouro da música romântica cresceu. Sua coroação veio mais tarde, como cantor de samba. Levado por um amigo músico, Jamelão conheceu o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Para os íntimos, simplesmente Mangueira. E ele se apaixonou pela escola. E aquele galpão passou a ser a sua casa. Mangueira, estou aqui na plataforma da estação. A Mangueira estava definitivamente gravada no coração, nas veias, no pulso daquele menino homem que começou ainda muito jovem, tocando tamborim na bateria e depois se tornou um dos principais intérpretes da Mangueira. Depois de um longo período de glória e reconhecimento artístico, aos 95 anos, Jamelão morre no Rio de Janeiro, no dia 14 de junho de 2008. O cantor se despediu do palco e do mundo, mas deixou de herança a sua voz, a sua arte e saudades. E ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora. História Hoje. Pesquisa, texto e edição, Patrícia Leite. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Carmen Lúcia. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Caso Odebrecht. Panamá bloqueia 13 milhões de dólares por suspeita de corrupção. Justiça condena Rosinha Garotinho por improbidade administrativa. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A Promotoria Especializada Anticorrupção do Panamá, que investiga o caso Odebrecht, anunciou que apreendeu mais de 13 milhões de dólares em contas bancárias no país. O setor especializado foi criado para acompanhar os casos e denúncias contra Odebrecht, após a descoberta do escândalo do pagamento de propinas. A informação só foi divulgada depois do ministro Edson Fachin levantar o sigilo do conteúdo da delação dos publicitários Mônica Moura e João Santana. De acordo com as investigações, em um acordo com o então presidente panamenho, Ricardo Martinelli, a empreiteira financiou ilegalmente 16 milhões de dólares a campanha do candidato derrotado, José Domingo Arias, nas eleições de 2014. Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 25 ficaram feridas em um ataque com carro-bomba contra o vice-presidente do Senado do Paquistão, na cidade de Mastung, no oeste do país. Autoridades policiais explicaram que o veículo explodiu perto de uma mesquita durante a passagem de um comboio. O parlamentar ficou ferido. Vamos à matéria da repórter Joana Moscatelli. A Justiça condenou a ex-governadora Rosinha Garotinho por improbidade administrativa. A Justiça condenou a ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, por improbidade administrativa. Rosinha teve seus direitos políticos suspensos por 5 anos e vai ter que ressarcir integralmente os cofres públicos em mais de R$165 mil. A decisão da 15ª Vara Civil foi publicada nesta quinta-feira no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A condenação, realizada na terça-feira, dia 9 de maio, é referente à publicação de um informe publicitário com verba do governo estadual em resposta a um editorial do jornal O Globo que criticava o uso de programas assistenciais do Estado, como o Cheque Cidadão, para fins eleitorais. A ex-governadora informou que vai recorrer da condenação pedida pelo Ministério Público.
Rosinha ainda declarou que estranha que o MP esteja agindo em nome do jornal O Globo em vez de defender os programas sociais como o Restaurante Popular, frequentemente atacado pelo referido jornal. O ex-secretário de comunicação de Rosinha também foi condenado. Do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Às 13 horas e 50 minutos, amigo nosso aí ligou, ouvinte da Cidadania, reclamando de um aspecto bastante peculiar, né? Até passei a ele a experiência que nós tínhamos no passado, que na verdade era dessa maneira que procedia numa situação como essa, que é a questão de médicos que, quando saem de férias da mesma especialidade, na rede pública, obviamente, né? Quando saem de férias, não deveria haver coincidência. Ele procurou uma determinada especialidade aí e os médicos estariam ao mesmo tempo em férias, é o que ele nos informou. Acho que é importante que haja um entendimento e, com isso, não haja uma coincidência de médicos de mesma especialidade na rede pública que saem de férias no mesmo período, né? Realmente é uma coisa que acaba desfalcando ainda mais o já desfalcado quadro de profissionais da área da saúde. São exatamente 13 horas e 53 minutos, 52 minutos. É lógico que atrasa, não adianta, hein, Titonelli? Toma cuidado aí, tem que falar a hora certa, com certeza. O Jornal Estado de São Paulo trazendo aí a delação premiada do João Santana e da mulher Mônica Moura, que fez várias campanhas para vários partidos, principalmente nos últimos anos para o Partido dos Trabalhadores, e colocando situação. Agora, o delator, ele está com 20, 30 anos na cabeça, né? Ele vai falar o que muitas vezes as pessoas querem ouvir, então ele vai entregar tudo, né? É o que está acontecendo também com o João Santana e a Mônica Moura. Petrobras registra lucro de 4,4 bilhões no trimestre, cresce o número de indecisos na Previdência, aumentou de 99 para 203 o número de deputados que não abriram votos sobre a reforma da Previdência, após a aprovação do texto na Comissão Especial da Câmara. 203 o número de indecisos, hein? É gente, hein? PMDB encabeça a lista dos parlamentares indecisos. Decisos ou não querem falar, né? Eu acho que eles não querem se queimar, ou eventualmente não se queimar com o governo, porque eles são do partido do governo e às vezes querem votar contrário, ou o contrário, né? Não querem queimar com os eleitores e dizer que vão votar favoravelmente. Vamos ver na hora final aí como vai ser a votação. Emergência para Zika chega ao fim. Declarada em 2013, a emergência nacional para o vírus Zika foi retirada pelo governo em virtude da queda do número de casos. A medida ainda vale para Pernambuco, que é o estado que tem o maior número de casos. Uma preocupação sempre muito grande. Também o destaque no Jornal Estadão sobre os peregrinos que estão lá em Fátima esperando a visita do Papa. Estive lá em 2010, se não me engano, nós estivemos lá, que realmente é um espaço enorme, né? Cabe aí muita gente nessa visita do Papa, que com certeza muita gente de toda parte do mundo estará por lá, pessoal que professa a fé católica. Temos também um ano do governo Temer, o Jornal Estado de São Paulo
fazendo aí várias análises, vários comentários, vários artigos publicados. Um ano depois de tomar posse como presidente da República, o Michel Temer dizendo que era urgente pacificar o Brasil, e ele diz agora que o Brasil é um país em recuperação, na visão dele. Para economistas e analistas, há consenso de que há ganhos no terreno das expectativas e das finanças, as reformas da Previdência e trabalhista estão avançando. Que não quer dizer, se a gente ter repetido isso, que seja necessariamente o melhor para o trabalhador, né? Pode ser melhor para o governo, não necessariamente melhor para o trabalhador. Obrigado aí a Vilma Zanuck, que trouxe para a gente aqui um ofício do Contur, dizendo aí que está convidando todos os órgãos de imprensa para audiência pública que visa o preenchimento das vagas remanescentes da sociedade civil junto ao Contur 2017 e 2018. Daí tem toda a orientação, né, inclusive a ata da audiência pública, etc. E tal. Um abraço aí para todo o pessoal do Conselho Municipal de Turismo. São exatamente 13 horas e 55 minutos. A vida e a hora passa rápido, é impressionante, né? Vamos então, nós já até mostramos já o História Hoje, nós não chegamos a anunciar, que mostra aí que hoje completaria 104 anos o Jamelão, grande cantor de samba da Mangueira, puxador de samba da Mangueira, e gravou aí algumas músicas antológicas. E vamos então, temos só mais uma matéria, nós vamos dar uma passadinha nas últimas manchetes do site UOL. O irmão do rapaz que levou uma cacetetada na cabeça, né, que foi para a UTI e tudo mais, uma manifestação contra a reforma da Previdência e da Trabalhista. O irmão conta como está a recuperação do estudante agredido por PM em Goiás. Mais informações. Não haverá nenhum direito a menos ao trabalhador, diz o presidente Michel Temer no primeiro aniversário. É o que ele diz. Desemprego vai crescer ainda e deve cair só no segundo semestre, diz Meirelles. É aquela história, né? O paciente está mal, mas calma lá que ele vai se recuperar. Mais ou menos assim está dizendo. Ele não poderia ser diferente. Ele não pode, o Henrique Meirelles, falar contra as suas próprias expectativas, senão a coisa fica complicada. Antônio Cândido morreu aos 98 anos, ele era sociólogo, crítico literário, morreu hoje em São Paulo. Cândido foi um grande intérprete do país, pois é, grandes tratados, grandes trabalhos ele fez, e estudou aí a composição da população brasileira, e tinha um pensamento progressista nas suas obras. Lula entra com reclamação contra Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça, ele por ter negado a filmagem em depoimento. Polícia Federal amplia a investigação sobre os donos da JBS. Operação deflagrada hoje apura benefício BNDES com relação a essa empresa que é suspeita de pagar propina. Fundador da Gol pega 16 anos de prisão por assassinato e defesa deverá recorrer ao Constantino, né, que é o dono da Gol. São Paulo cai com os mesmos erros de eliminações anteriores. Empatou aí, o Marcelinho estava bravo hoje no esporte, porque São Paulo... Será que eu falei? Rogério Ceni não ia dar certo, viu, Titonelli? Não ia dar certo, né? Pois é, mas vamos esperar que as coisas melhorem para os lados do Morumbi. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui no site UOL para nós encerrarmos a nossa participação ao vivo. Mega Cyber ataque derruba sistemas de comunicação ao redor do mundo. A ação teria origem na China. Trump alerta ex-chefe do FBI contra vazamentos. Tribunal de Contas do Estado apura a escolha de secretaria para gestão de teatro em São Paulo. Campanhas apostam em voto jovem para mudar rumos do Brexit, que foi a saída aí do Reino Unido, da Inglaterra, da União Europeia. Mais informações. Mexicana encontra assassinos da filha e é morta a tiros. O México tem uma degradação social e criminal impressionante, né? Esperemos, sinceramente, que o Brasil não chegue a esse ponto, em vista dos riscos e do que está acontecendo lá, e em certa medida acontece por aqui também.
BRF tem prejuízo de 286 milhões no primeiro trimestre, e após a operação Carne Fraca. A operação da PF fechou fábrica em Goiás e indiciou 2 executivos da empresa. Foi um grande auê essa operação Carne Fraca, e não sei, eu acho que deram um tiro de canhão aí no mosquito, hein? Não sei, eu acho que prejudicou muito o setor, com certeza. São notícias que nós temos para vocês, e para encerrar, eu vou apresentar o Viva Maria hoje, em parceria com a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, justamente uma matéria que fala sobre maternidade, sobre o Dia das Mães, que será domingo. E domingo estaremos aqui, viu, Tutonelli? Um programa especial para o Dia das Mães, às 10 horas da manhã, nas músicas que fizeram a nossa cabeça. Sem o Cláudio, dessa vez o Cláudio está viajando, estaremos eu e o Tutonelli aqui no domingo. Boa tarde a todos, fiquem com Viva Maria. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Um abraço para os amigos do Facebook. Continuamos com a programação no 104.9. Continuamos com www.radiocidadania.com.br e também continuamos com os aplicativos Radiosnet e TuneIn no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você pode acessar aí qualquer lugar do Brasil e do mundo a nossa querida Cidadania FM. Deixa eu dar um abraço especialmente ao pessoal do Face, e todos que acessaram, né? A Márcia Panchoni, o Marquinhos Benner, a Toninha De Angelis, que também compartilhou. Obrigado aí a todos os amigos que acessaram a nossa página aí. O Jacildo de Albuquerque, também, deixa eu só confirmar aqui quem mais que acessou, para a gente deixar um abraço para todos vocês aí, especialmente o pessoal que está no Face nos acompanhando aqui na Cidadania. O Marcos Gonçalves Pérez, lá de São Paulo, né? Que está sempre, que se intitula celebrante, essa é a profissão dele, né? O Pérez, lá de São Paulo. Não está abrindo aqui minha página, deu preguiça, agora abriu a Lúcia Brandão, que eu não mandei abraço para ela, o Lucas Bergamo, a Toninha, a Ana Elisa Martins, o Mauro Gonçalves Pérez, o Gabriel Martinez, a Patrícia Antonângelo, o Netão Vieira, todo mundo com a gente aí, a gente agradece. Um abraço e estamos encerrando essa transmissão pelo Face. Até mais.